Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Celso Araújo Fontes e essa é a nossa 14ª aula do curso de Inteligência Artificial e Processamento de Linguagem Natural. Bem, na última aula nós começamos a estudar a rede neural, né? Fizemos uma na mão, depois começamos a usar o TensorFlow e aí implementamos a mesma lógica lá de um dataset bem bobinho de questão de diabetes, e aí depois a gente começou a trabalhar com as camadas embedding, né, para poder lidar com o texto. Hoje a gente vai usar a mesma lógica do final da última aula, porém vamos trabalhar com um dataset de verdade. E esse dataset ele não vai ser um dataset 1 e 0, né, true e false, que seria algo para análise de sentimento. Vai ser aquele nosso dataset que tem as categorias, né? As categorias de notícias, tá? Então, vamos começar a trabalhar com ele. Eu vou, para adiantar aqui um pouquinho, vou começar já a copiar já parte do que a gente trabalhou um pouco na última aula, tá? Vamos lá. Deixa eu abrir, o Tony já está aberto aqui. Bem, então é o seguinte, na última aula nós começamos a ver o tokenizador, né, do TensorFlow. Ele tem o próprio tokenizador dele, um pouco parecido, né, com o que a gente trabalhou, com TF, DF e com aquele Vectorizer. Só que a diferença é que ele tem um método, em vez de ser aquele fit transform, é fit on texts, certo? Fit on texts. E aí eu comentei com vocês que é importante ter uma variável, ou fazer isso na mão, né? Pegar o tamanho do vocabulário, ser mais um, porque como ele começa, né? O vocabulário começa com um, né? Então a gente tem uma questão numérica, a gente precisa pegar o tamanho de palavras daquele vocabulário, né? Que eu perguntei para vocês, gente, o que é um vocabulário? Vocabulário nada mais é que o conjunto de termos, o conjunto de termos daquele corpus, certo? E o corpus, o que é? É uma coleção de textos, né, de documentos. Qual o corpus que a gente vai trabalhar aqui? Esse que vocês já conhecem já há muito tempo, né? Que é aquele de notícias da CNN, que eu faço aquele meu crawlerzinho para poder pegar as notícias lá de tempos em tempos, eu dou uma atualizada nele. Bem, aí, tendo aqui o nosso dataset carregado, a divisão do treino, né, que eu já comentei com vocês que por default ele já joga lá, vocês já conhecem já essa história. Meus textos serão a coluna texto, que é o texto da notícia. Até tem, às vezes a gente até faz com título, né, para ficar mais rápido, mas aqui a gente vai usar o texto mesmo. E categoria é o nosso Y, né, nossa label. Tokenizei os textos. Aí a gente precisa transformar os textos em sequências para poder fazer o quê? O padding dele, né? O padding a gente viu isso na última aula, agora eu tô lembrando, minha memória tá aqui aos poucos voltando aqui. O padding, eu mostrei para vocês, né, que ele vai fazer todo mundo ficar com o mesmo tamanho, só quem for menor do que o maior dos textos tokenizados, ele preenche com 0, certo? Beleza. Feito isso, agora a gente precisa lidar com o quê? Precisa lidar com as labels. As labels dessa vez, se a gente olhar aqui, só para relembrar, tá? Isso aqui é só recordar é viver, tá? Vou tirar isso aqui. Recordar é viver. As labels do outro exemplo era o quê? 1 e 0, 1 e 0, 0 e 1, né? Que era o quê? Spam, não spam, essas coisas, né? Dessa vez,
Eu tenho aquelas ali que é esporte nacional, tecnologia, esporte. Se eu jogar isso direto para o modelo para ele tentar treinar, e lá nas camadas da rede neural vai dar ruim. Então eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar também codificar, fazer um encoding dessas labels. O que eu vou usar? Lembram do nosso velho amigo Label Encoder do Scikit-Learn? Vamos usar ele novamente. Ele mesmo, é. A gente usou ele para qual. Agora eu quero ver se vocês lembram. A gente usou ele para qual tipo de algoritmo de machine learning foi obrigatório usar ele? Quero ver se vocês lembram o nome dele. Vou dar uma dica. Era assim, o mais poderoso dos algoritmos de machine learning que vocês viram até agora. Alguém lembra? O que tinha a precisão mais top das galáxias. Eu não lembro o tipo, mas eu lembro que a gente teve que fazer um esquema para poder nomear as labels, né? Que era 0, 1, 2, 3, 4. Isso. Então, Mas vocês não lembram o nome do classificador que a gente usou, não? Que a gente teve que até instalar ele separado, porque ele não vem no Scikit-Learn. E uma dica, é o classificador que eu uso no Levita, até no artigo lá que eu escrevi da PGA. O XGBoost, pessoal. É o campeão é o campeão dos campeões. Eu não estava um pouco antes da aula mostrando para vocês o Kaggle, que eu até já tinha mostrado numa outra aula rapidamente. Se vocês forem aqui no menu aqui, ó, competições, esse troféuzinho aqui, vocês podem tentar ganhar um dinheiro, ó. 110 mil dólares, 100 mil dólares, 80 mil dólares. E vocês forem ver os que já ganharam, vocês forem na lista aqui dos que já ganharam, vocês vão ver que vários o pessoal usou quando envolve. Até não precisa ser texto, eles usaram o XGBoost, tá? Ele é bastante usado em competições, tá? E o XGBoost, eu comentei com você. Oi? Se você falando em projeto, assim, já deve ter alguma coisa nesse sentido, mas, assim, você já tem alguma coisa assim, você insere o texto de requisitos de um sistema e ele conta para a gente o tamanho funcional desse sistema em ponto de função. Já deve ter algum projeto nesse sentido, né? Cara, a gente pode olhar hoje no Hugging Face. Ou depois no próprio Google mesmo. Pode ser que tenha, entendeu? Pode ser que alguma boa alma já tenha feito. É uma coisa interessante, né? Que é um trabalho meio. É um trabalho interessante, sim. Assim, na minha cabeça vem várias técnicas que poderiam ser usadas para poder fazer isso, né? Técnicas de processamento de linguagem natural, né? Uma delas, eu acho que seria uma simples e bem eficaz, seria usar o NER, que é o Named Entity Recognition. Então, se você treinasse a ponto de você... É igual a gente fez no Raio-X Jurídico, né? Um projeto que a gente... Eu ainda vou, no final do curso, mostrar para vocês o Space, tá? Então, no Space você treina, você cria as marcações, aí no meio do texto ele vai falar, isso aqui é uma pessoa, isso aqui é um sei lá o que, no meio do texto. Então, se ele identificasse o que é o que, né? Que é aquelas coisas malucas lá de ponto de função. Exato. Lá. Aí ele poderia fazer a contagem, né? Aí ele poderia fazer a contagem. Entendeu? Eu acho que o NER, treinar um NER para isso, acho que seria mais que o suficiente. A contagem seria um programa funcional Python mesmo, sabe? Simplesmente somar o negócio, fazer um sum, entendeu? Sim. Mas o difícil é extrair o negócio, é reconhecer. Aí, para esse reconhecimento e extração, usar NER. Poderia ser feito com Space, poderia... Enfim, várias possibilidades. Space com Y no final, tá? Enfim, a gente usou o Label Encoder no XGBoost, que eu comentei com vocês que a partir de uma determinada versão ele não aceitava mais labels textuais, né? Então, beleza. Aí a gente vai usar o Label Encoder, pegar nossas labels e transformar. Elas, em vez de ser esporte, nacional, essas coisas, vai ficar 1, 0, 1, 0, 0, 2, 3, essas coisas. Isso aí já não é novidade para vocês, pelo amor de Deus. Vamos dividir o nosso conjunto de dados e treino, né? Em treino e teste. 80, 20, 80, 20. Vocês também já estão acostumados, já estão até de saco cheio.
E isso aqui a gente fez igualzinho na aula passada. Tá? O que a gente fez? A gente constrói um modelo sequencial, coloca uma camada embedding, que é para poder trabalhar com texto. A dimensão de entrada vai ser aquele tamanho do vocabulário. A de saída eu comentei com vocês que é algo passível de ser tunado, tá? E a largura, a gente pega as sequências já passando pelo padding, né? A sequência, quando passa pelo padding, o que acontece? Ela traz assim, número de linhas e colunas, tá? Aí, ele traz lá tanto por tanto. Essa é o X e o Y. O Y é o 1, tá? Porque ele é um arrayzinho de duas posições. Por isso que a gente coloca aqui, ó. Para ele poder pegar o tamanho do cara que é o maior, tá? A gente precisa daquela camada flatten para poder virar uma dimensão só. Vou passar para uma camada densa usando a função de ativação relu, que é uma função... Ela, em vez de ter aquele S do sigmoide, ela faz assim como se fosse um L, tá? Tudo é o quê? Para poder ela aprender as coisas de forma não linear, né? O que é o que a gente trabalha com rede neural. E a gente trabalhou com isso também lá no regressão logística. E por último aqui, o que eu vou fazer? Agora eu tô trabalhando, já que eu estou trabalhando com classificação, eu vou passar aqui uma outra camada densa, tá? Com o tamanho das labels, não o tamanho das labels todas, que seria todos os registros, mas das labels únicas. Isso é, se eu não me engano, acho que são 8 ou 9 categorias, um negócio assim. Por isso que eu fiz aqui, ó, len, e peguei o unique das labels. E passei para ele a função de ativação softmax. Outra coisa também, para poder evitar linearidade. Montei aqui a minha rede. E aí, eu agora vou compilar o meu modelo. Compilar aqui o meu modelo. Dessa vez, eu não usei aquele binary. Lembra que a gente estava usando binary? Espaço. Eu estou usando esse aqui, ó, cross entropy. Por quê? Como eu estou trabalhando agora com situações que não são binárias, são multiclasses, esporte, notícia, não sei o que lá, eu não posso usar aquele método de cálculo de perda, o binário. Eu preciso usar esse aqui, ó, o categorical, tá? Então tem que tomar atenção. Dependendo do tipo de dados, você tem que se ligar qual vai ser a metodologia de cálculo de perda a cada epoch que a rede neural vai usar, tá? O otimizador, o Eden. E aqui a gente vai pedir para ele somar aqui a acurácia, tá? Aí eu compilei. Depois de compilado, eu posso fazer o quê? Eu posso treinar. Então, vou chegar aqui e vou treinar. Vou treinando o modelo. Vou colocar, aí o treinando passa o quê? O 80 do X, o 80 do Y. 5 epochs, o batch size, que é um atributo novo que eu vou explicar agora. E aqui é aquele validation split que a gente já está acostumado, para poder ficar o 80-20. O que é o batch size? O batch size, que a gente vai usar bastante Transformer, ele é o tamanho do lote. O tamanho do lote é um hiperparâmetro, mais um, tá? Mais um. Crucial em treinamento de modelos de aprendizado de máquina, incluindo redes neurais. Ele especifica o número de amostras de dados que são utilizados para calcular uma única atualização de pesos do modelo durante o epoch do treinamento. Um lote é um conjunto de amostras. Por exemplo, se você tem um conjunto de treinamento de 1000, ó, vamos dizer que fossem 1000 notícias, tá? E você usa um batch size de 32, você terá 32 lotes. Cada um com 32 amostras. E um último lote com as 8 restantes. Tá?
O uso de lote permite o treinamento eficiente de modelos em conjuntos de dados grandes, pois o modelo não precisa processar todas as amostras de uma vez. O que acontece? Quando eu coloco essa questão do batch size e ele pega essas amostras para ele. O que a gente aprendeu quando a gente fez a rede neural na mão? O que a gente fica fazendo com os pesos a cada época? A gente faz o que com peso? A gente atualiza, certo? Então o batch size ele vai ser o quê? Vai ser o lote que ele vai usar para poder fazer aquele cálculo da perda para ver. Pô, olha só, tá ruim. Então faz aqui a função de perda e atualiza agora o peso aqui dos neurônios para tal. Então o batch size ele vai controlar essa quantidade de amostra que ele vai passar para o cara. E o mais interessante, quando a gente usa uma biblioteca dessa de rede neural igual o TensorFlow, ele vai fazer isso de forma usando paralelismo. Tá? Ele vai usar paralelismo. Então ele vai, dependendo do teu hardware, ele vai fazer essas atualizações todas de uma vez só, a cada época, tá? Vantagem. O uso de lote permite aproveitar eficientemente as operações matriciais em hardware otimizado. Regularização estocástica. O ruído introduzido pelos lotes pode funcionar como regularização, ajudando a evitar o overfit, ele não ficar viciado ali na questão da massa de treinamento. Desvantagem, nem tudo é perfeito, tá? O batch size, um batch size muito grande, exige mais memória, enquanto o batch size muito pequeno pode resultar em uma estimativa de gradiente ruidosa. Lembra aquele gráfico que vai descendo? O gradiente desce e o número de erros vai descendo? O batch size pode afetar a rapidez com que o modelo converte. Batch size menor pode ter mais variação de gradiente, enquanto batch size maior pode ter uma atualização de pesos mais suaves. Isso aqui, essa variável do batch size, ela sim é crucial no limite do nosso hardware, tá? Então, quando a gente for usar, por exemplo, uma LLM pesadona, igual o Llama 2, que o modelo básico lá é 9 GB, só para baixar o modelo. Pelo menos na minha placa eu tive que colocar um batch size de 2 lá, que senão não ia não, tá? Que senão aí estoura. Estoura não é literal, tá? Não vai explodir a sua placa de vídeo, tá? Aí ele dá um erro lá dizendo, não tem memória disponível lá o suficiente para poder fazer a parada. Aí ele para o programa, tá? É isso. Eu já tô dando o caminho da pedra para vocês, pelo que eu já sofri já esses anos todos. Vamos lá. Voltando aqui. Fizemos lá o fit, passei um batch size de 32. Para esse cara aqui é o suficiente, por que pareça. A gente está brincando ainda de rede neural, né? E aqui eu vou pegar aquela questão da avaliação da acurácia, tá? Passando 20 do X e 20 do Y. E aqui eu vou fazer aquela minha predição nova, né? Flamengo perdeu para o Botafogo. Aí eu tenho que fazer o padding, converter. Eu tenho que tokenizar o meu texto e fazer o padding dele, tá? Aí eu uso o Model Predict. O Model Predict ele vai trazer a label o quê? Label 1, label 3, essas coisas, lembra? A label ela foi o quê? Codificada. Aí eu tenho que fazer o decode da label, ou simplesmente acessar aquele atributo, classes, né? E aí, o que acontece? Por que eu tenho que usar esse NNP argmax? Eu vou colocar o print aqui para vocês no final para a gente entender isso tudo junto de uma vez só. Vou rodar aqui e vocês vão ver. Aqui já começa a ter uma vantagem considerável se você tiver com o TensorFlow usando a placa de vídeo, tá? Seja uma placa de vídeo virtual ou seja uma placa de vídeo virtual, mole, placa de vídeo da nuvem ou uma placa de vídeo que você tem aí. Ó, cada epoch a acurácia vocês vão ver que vai aumentar e a perda vai diminuir. A ideia é essa, ó, tá vendo? Cara, quem dera quando eu treino as outras coisas fosse assim tão rápido.
A precisão do modelo de testes pô, 81%. Tá, até que tá legal, né? Para esse modelo aqui, tá? Esse é o resultado da predição. Estão percebendo que ele trouxe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 coisas? Por que vocês acham que ele trouxe 11 coisas? Me responde aí, Thiago Sattler. Você que em breve vai estar na minha Ih, meu amigo. Você que em breve vai estar na minha assessoria, vou dar um jeito de roubar você. Pô, mas com isso aí acho que eu vou reprovar na prova. Leandro, quando você vier para minha assessoria. Porque nós usamos o texto e não o título, e aí no texto ele identificou várias coisas diferentes onde pode encaixar. Eu fiz a predição, eu usei o predict. E ele me trouxe 11 coisas. Ele me trouxe 11 resultados. Falei, cara, olha só. Flamengo perdeu para o Botafogo. Eu falei, faça a predição. Aí ele trouxe 11 números, 11 floats. O que é isso aqui, cara? A gente tem que limitar lá, né? Você usou aquele para limitar o número de resultados de acordo com, né? Você botou de tanto a tanto, me traz só esses resultados. Sim, sim. Ele Quando a gente fez na Monte, usou aquele threshold, que é o limite. Mas por que ele trouxe Exato. 11? Quem tem a minha idade lembra do. Peraí que o Malson não tá aqui, lembra do Carrossel, né? Aí como é que terminava a música do Carrossel? A professora Helena falando, toda a turma, zero em comportamento. Quantos. É porque se eu colocar o mouse aqui em cima, ele some. Quantas categorias tem ali? Tá escrito ali embaixo. 11. Exatamente. Não foi o que eu passei pra ele? Eu não passei isso pra ele como sendo o meu. Eu não passei pra ele como sendo o meu. Y. O meu Y? 11 Aí categorias. ele trouxe todas as leis. Então. Aí ele trouxe todas as labels. Ele trouxe. Uma ele trouxe 5.6, a outra ele trouxe 9.4, 944, uma outra 947. Aí, esse método do NumPy, argmax, o que ele faz? Ele traz o cara de maior valor. Certo? Aí ele pegou o cara de maior valor. O Label Encoder Classes, ele vai trazer o quê? As classes do meu label. Vai trazer assim, a primeira, a 0, provavelmente vai ser o quê? Esporte. A segunda vai ser nacional. Nananã. Na verdade, quer dizer, eu não sei, tá? Eu tô especulando aqui. Não sei se ele trouxe nessa ordem aqui, tá? Então, assim, esse cara aqui é um array posicional. Aí eu pedi para ele me trazer a posição do cara que tem o maior valor. E a posição do cara que tem o maior valor é o quê? Esporte. Beleza? Isso aqui, gente, a gente fez quando usou Axe de Bush. Eu tô só fazendo um revival aqui com vocês, tá? Tô só fazendo um revival aqui. Se tiver com dúvida, volta lá na aula do Axe de Bush lá pra dar uma relembrada, tá? Mas aqui a gente acaba tendo que usar esse cara também. Beleza? Pô, eu não sei se vocês observaram, cara. A precisão desse cara aqui, a gente não precisou fazer pré-treino nem nada. Vocês estão vendo que é alto. A gente ainda poderia tentar fazer aqui uma tunada também, pô. Alterar esses valores aqui, ó, esse 200, esse 128 e ver se com eles a gente consegue uma precisão mais alta, tá? A gente poderia brincar com isso também. Beleza? Bem, vamos lá. Isso aqui, acho que é, né? O pessoal já deve estar se perguntando, né? Como eu faço para salvar e carregar um modelo do TensorFlow? Eu posso usar o método save. Depois que eu fiz o meu treinamento, fiz o fit e tal, eu posso chegar aqui, ó,
tá? Depois que eu compilei ele e fiz o fit, posso até deixar aqui depois da acurácia, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Na verdade, é até bom deixar depois da acurácia, que se você ver que ficou ruim, você vai gerar de novo, né? Até ficar bom, né? A ideia é essa. Então você pode colocar aqui, por exemplo, cnn.h5. O que é o H5? Tá? O H5 é um formato chamado Hierarchical Data Format, versão 5. É um formato de arquivo eficiente para armazenar dados. No contexto do TensorFlow e modelos de aprendizado de máquina, salvar um modelo no formato H5, cria o formato .h5, HDF5, perdão. Ele vai, dentro desse cara, ele vai estar o modelo, os pesos e as configurações de treinamento. Ele vai pegar um pacotão e vai, pum, salvar, entendeu? Essa escolha facilita o compartilhamento e a reutilização dos modelos treinados, além de permitir a recuperação simples usando a função TensorFlow, a função load model do TensorFlow. Então, se eu fizer isso aqui, eu salvo. Vamos até fazer uma brincadeira aqui, vamos ver se talvez se eu aumentando aqui. Apesar que eu não vou mentir para vocês não. Isso aqui eu fiquei testando antes da aula, já semanas atrás, e acho que isso aqui foi o melhor que eu consegui na época mesmo, tá? Vou colocar aqui para rodar de novo rapidinho. Ih, calma aí que eu coloquei model, né? Eu vou até deixar aqui com o nome model, porque aí vocês vão copiar e colar, vai estar com o nome certinho lá também, né? Model. Deixar ele aqui treinando devagar. E aí, alguém chegou a fazer isso aqui lá no Kaggle? Bruna, alguém chegou a fazer isso aqui no Kaggle ou tá todo mundo fazendo máquina local mesmo? Eu tava fazendo local, vou jogar lá pra ver qual é. No local foi rápido na tua, Thiago? Eu tô enrolada com o documento de mudança. Oi? Ah, cara. Manda o Mendes, manda. Ele quer pra segunda, tem que acabar hoje. Pois eu vou falar com o Mendes que ele tá atrapalhando minha aula. Tá? Ele até vai avisar que agora já tá ficando legado esse formato, mas beleza. Não tem problema. Aí a gente salvou. Aí ele vai criar lá o arquivinho. Eu não sei se a pasta que eu estou usando é essa pasta aqui, document. Yeah. Ele vai criar lá o arquivinho. Coloquei aqui CNN H5, tá? E aí, se você quiser carregar ele, basta você colocar lá o nome lá do arquivo. Você carrega lá, modelo carregado. Aí eu poderia trazer toda aquela parte. Quer dizer, poderia trazer parte daquela predição para cá. Por quê? Tem a questão do label. Aí você teria que pegar a label e salvar ela usando aquele job lib. Entendeu? Você teria que usar... Para poder fazer isso aqui, ó, label encoder class, né? Você teria que salvar as labels separadamente, infelizmente. Infelizmente. Tá? A label não vai junto nesse cara, não. Beleza? Bem, vamos lá. Tento acelerar aqui por causa do meu atraso, gente. Por causa dos problemas que eu tive hoje. Desculpa. Tipos de rede neural. Nós temos as redes neurais feed forward, né, aquela de alimentar para frente, que é o que a gente está trabalhando desde a aula passada. São redes onde a informação se move em uma única direção, da entrada para a saída. Esses sem ciclos, sem loops. Não é que a gente... mas a gente usou Epoch. Sim, só que a gente não fez a questão do recorrente dele ter que... A gente até fez a questão do backpropagation, mas o backpropagation em si ele não garante a questão dela ser recorrente, tá? Que é o próximo tipo, que é a rede neural recorrente. Projetados para lidar com dados sequenciais ou temporais, utilizam loops para incorporar informações anteriores em futuras operações.
Aí tem as redes neurais convolucionais, que são as CNNs, especializadas em processamento em grade, como imagens, camadas convolucionais, para detectar padrões locais. Tem as redes neurais generativas, compostas por dois modelos. Um gerador que cria novos dados e um discriminador que avalia se os dados são reais ou gerados. As redes neurais de memória de longo prazo, que são as LSTM, o próprio Keras TensorFlow, ele tem nativamente um tipo de camada que você pode adicionar quando você está trabalhando com texto, que é a camada LSTM, que é um tipo de rede neural recorrente que captura dependência ao longo dos dados sequenciais. Tem as redes neurais siamesas, projetadas para comparar duas entradas, muito usado em tarefas de reconhecimento de padrões e verificação de similaridade. As redes neurais autoencoder, compostas por um codificador e um decodificador, usadas para aprender representações compactas de dados. E as redes neurais modulares, compostas por módulos interconectados que executam funções específicas, facilitando a reutilização e a modificação da arquitetura de rede. Bem, agora que a gente já trabalhou com o TensorFlow, vamos partir para uma evolução de tudo que já foi trabalhado com essas redes aqui, ó, basicamente, principalmente uma evolução dessa rede aqui, que é a rede neural de memória de longo prazo, tá? E das desvantagens, né, das fraquezas que essa abordagem aqui, as limitações que esse tipo de rede ela tinha, que era trabalhar com lidar com esse tipo de rede aqui, a memória de longo prazo, quando você tinha um texto, uma frase muito grande, ou até um parágrafo, ou até um texto gigante, a janela dela em relação a andar com embed no texto e manter ali aquele contexto, ela é limitada. E esse tipo de limitação e outras limitações também, elas acabaram sendo praticamente todas superadas com a ascensão de uma nova técnica, né, de uma nova abordagem que surgiu recente agora em 2017, tá? Que é a arquitetura Transformer, tá? A arquitetura Transformer é um tipo de arquitetura de rede neural que se tornou muito popular no campo do processamento de linguagem natural. Ela foi introduzida em 2017 em um artigo intitulado Attention is All You Need, que propôs um modelo baseado exclusivamente em mecanismos de atenção para realizar tarefas de tradução automática. Na época, assim, os caras eles queriam só resolver a questão de tradução, tá? Só que eles acabaram assim, descobrindo assim, uma bala de prata para resolver milhares de problemas até além do processamento de linguagem natural, tá? Ao contrário das redes neurais recorrentes, que processam sequências de entrada de forma sequencial, a arquitetura Transformer permite processamento paralelo de todas as posições de entrada. Ela é baseada em um mecanismo de atenção que permite ao modelo capturar as dependências entre todas as palavras ou elementos em uma sequência. A ideia principal por trás do Transformer é que cada elemento de entrada, palavra, né, token, é transformado em 3 vetores. Isso aqui é o pulo do gato do Transformer, tá? Consulta, chave e valor, que é o query, key e value, tá? Query, key e value. QKV. Esses vetores são usados para calcular o peso de atenção entre todas as posições de entrada, permitindo que o modelo atribua diferentes níveis de importância a cada elemento, com base em seu contexto.
A arquitetura Transformer é composta por múltiplas camadas empilhadas, cada uma contendo uma subcamada de atenção e uma subcamada de feed-forward. Lembra que a gente teve um trabalhão para fazer na mão um feed-forward só? O Transformer ele usa assim dezenas, uma em cima da outra, tá? A subcamada de atenção calcula os pesos de atenção entre todas as posições de entrada, enquanto as subcamadas de feed-forward aplicam transformações lineares e não lineares aos vetores de entrada. Essas camadas são repetidas várias vezes para permitir que o modelo capture informações em diferentes níveis de abstração. A utilização de mecanismos de atenção e a capacidade de processamento paralelo tornam a arquitetura Transformer eficiente e escalável, permitindo que ela seja aplicável em tarefas complexas de processamento de linguagem natural, como tradução automática, resumo de texto, resposta às perguntas e muito mais. Além disso, ela tem se mostrado especialmente eficaz em modelos pré-treinados, como o BERT, que a gente vai usar hoje, que alcançam resultados de vanguarda em tarefas de NLP. Pergunta, pessoal. O que assim, se tornou a coqueluche do mundo e tem a letra T do ano passado para cá? Chat GPT. O que vocês imaginam que significa o T do GPT? Transformer. Exatamente. Vamos lá. Então, vamos lá. Primeira parte assim do Transformer, tá? É o encoder dele. A gente já está acostumado com o encoder desde que a gente começou a primeira aula, né? A gente pega os dados e a gente precisa codificar para algum formato, certo? No encoder dele, ele já começa com uma camada de embedding, aquilo que a gente está estudando desde que a gente começou a usar o Word to Vec, aquelas coisas todas, tá? Então, ele chega aqui, pluft, aí ele vai ter esse cara aqui, ó, camada de embedding de entrada. Ele vai converter as palavras ou tokens, porque o GPT, a tecnologia de mecanismo de atenção não serve só para palavra, tá? No início, eles pensaram em usar isso para poder resolver os problemas de tradução, que o LSTM errava. Só que eles acabaram vendo que eles descobriram assim, uma bala de prata que, enfim, né? Hoje enfim, as pessoas ficaram loucas, né, com isso, né? Converte as palavras ou token de entrada em vetores de alta dimensão. A gente já viu um pouco como é que essas técnicas funcionam, né? Depois, alguém está com o microfone aberto aí. Passa para os codificadores de Transformer. Eles são repetidos em pilha. Cada codificador possui duas entradas principais, tá? Multi-head Self-Attention Mechanism. Permite que o modelo mecanismo de atenção até meio coisa de falar autoatenção, atenção própria, não sei, multicabeça, tá? Permite que o modelo atribua diferentes pesos a diferentes partes da sequência de entrada, focando em diferentes partes da informação. Tá? A gente vai ver isso com uma frasezinha de exemplo assim. Eu vou fazer isso em slide, tá? Como se fosse assim um debug do Transformer, porque se a gente fosse fazer um código na mão do Transformer, ia ter que ser 3 aulas, tá? Infelizmente não vai dar pra gente brincar igual a gente fez aquilo do rede neural, que o código do Transformer é muito grande, tá? Vocês vão ter que ter um pouco de paciência comigo, que a gente vai ter que dar uma abstraída, tá? Então assim, aí ele entra aqui, aí ele usa esse mecanismo, que ele vai, esse mecanismo multicabeça, para ele poder tentar, vamos dizer, uma frase lá, o gato está na mesa, ele atribui pesos para diferentes partes da sequência lá. O gato está na mesa, o gato está na mesa, tá? Para ele ter pesos para diferentes contextos ali do mesmo texto. Depois ele passa para o que a gente já está acostumado, né? O feed forward, né? Que é ali dentro, aí vai passar, vai ter aquela questão da perda, tal, não linear. Beleza, ele vai ficar aqui dentro dessa parte. Isso tudo aqui é o encode. Depois, aqui dentro, que é essa questão do multi-head attention, agora entrando dentro desse cara, é que ele usa aquela questão do valor, chave e consulta, né? Value,
Value Key Query, né? O Multi-Head Attention Mechanism é um componente essencial, assim, ele é o grande pulo do gato, por assim dizer, do Transformer, projetado para capturar relacionamentos e dependências entre diferentes partes de uma sequência de entrada. Então, como é que ele funciona? Ele tem primeiro aquela questão da autoatenção, atenção própria, né? Que permite que o modelo atribua diferentes pesos a diferentes elementos da sequência de entrada, dependendo da sua relevância para um determinado elemento. Isso é feito avaliando todas as posições da sequência de entrada em relação a uma posição específica. O gato está na mesa. Como é que é o relacionamento entre gato e mesa? Entre gato e está, tá? Ele vai fazendo isso. Multi-head, porque isso, ó. A inovação do mecanismo multicabeça reside na execução da atenção da autoatenção em paralelo. Vocês estão vendo aqui que está tipo assim multiplicado aqui, ó. 1, 2, 3 aqui. É assim, é uma forma ilustrada que o artista fez aqui da internet, da imagem que eu peguei na internet, para mostrar aqui, ó, tá vendo? Esse H aqui são o quê? São as cabeças, né? Isso aqui que é a questão de ser multicabeça. Por quê? Cada projeção é chamada de cabeçalho. Então, em vez de ter uma única atenção, o modelo realiza várias atenções em paralelo, tá? Por isso que ele consome muita GPU, tá? Por isso que ele consome muita GPU. Ele vai fazer paralelismo nisso aqui. A questão de trabalhar com as posições daquele mesmo texto ali, ou de qualquer outro tipo de entrada de dados, ele vai fazer isso em paralelo. Ele vai fazer ao mesmo tempo, né? Projeção linear, né? Que vai passando os caras aqui, ó. Antes de aplicar a questão da alta tensão, né, de vir para cá, os dados de entrada são linearmente projetados em 3 vetores: pesos, consultas e valores. Para cada cabeçalho, essa projeção permite que cada cabeçalho aprenda diferentes representações dos dados de entrada. A gente vai ver as funções que ele vai aplicar, softmax e tal. E aí, no final, ele pega isso tudo, esse conjunto aqui que ele fez em paralelo, e ele concatena, ploft. Aí vai gerar lá uma matriz gigante. Não é à toa que esses modelos têm 9 GB, por aí vai, tá? Aquele que a gente fez agora há pouco, deixa eu ver aqui o tamanho dele. Aqui, ó. Ó, vocês viram o tamanho do arquivo que ele gerou? Do CNN? No formato H5? 1.7 GB, hein? Nem foi tão pequeno assim. Mas o Transformer vai ser bem maior. Concatenação e resultado final. Os resultados de cada cabeçalho são concatenados e novamente projetados linearmente para gerar a saída do mecanismo de atenção multicabeça. Essa saída é passada para a próxima camada da arquitetura Transformer, que é o decoder. No decoder, aí chega aqui, ele converte as palavras do token para vetores de alta dimensão. Aí, de novo, ele faz aquela questão de multicabeça, tá? Aí ele vai chegar aqui, ó. Mecanismo de atenção multicabeça para saída. Permite que o modelo dê atenção à parte relevante da saída já gerada. Aí aquele negócio múltiplo aqui, aqueles clonezinhos aqui. Aí ele faz o seguinte, ele também faz ele vai comparar o multicabeça com relação à entrada, né, que ele vai ficar naquele laço ali. Permite que o modelo considere as informações de sequência de entrada ao gerar a sequência de saída. E novamente vai passar pelo aquele feed forward. Aí isso aqui tudo, no final ele vai passar por uma operação linear e uma função aqui de ativação, que é a softmax, tá? E aí depois ele vai passar por camadas residuais e de normalização. Cada subcamada, como atenção e feed forward, um codificador ou decodificador, tem uma camada de residual em torno dela, seguida por uma camada de normalização. Isso ajuda a mitigar problemas de treinamento, como o desaparecimento de gradiente. Então ele vai passar aqui, ó. Ele chega aqui, aí vamos dizer no codificador, passa aqui pelo todo aquele mecanismo de alta tensão, e aí ele vai fazer aqui um cálculo, tá, de normalização para poder diminuir os erros, né, da questão do gradiente.
E aí ele passa para a próxima camada, que aí normaliza e fica aqui nesse ciclo. Tá? O mecanismo de ativação, que eu comentei com vocês, dependendo do transformer, pode variar qual que ele vai utilizar. Então ele fala o seguinte, ó, as operações não lineares, a gente usou... Qual não linear que a gente usou muito? A gente usou aquele sigmoide, né? Mas tem um cara mais moderno que esse aqui, ó, o ReLU, que eu comentei com vocês. Operações não lineares como ReLU são aplicadas após a camada de atenção e a rede neural para introduzir não linearidade, né? A graça do não linear é o modelo ele conseguir ficar assim mais flexível em relação a dados que ele não conhece ainda, né? Para poder ali os neurônios, os pesos, ele ficar ali os mais flexíveis possível para quando fazer uma predição de uma coisa nova, ele conseguir acertar com uma boa precisão. Eu comentei com vocês da função de ativação. Então aqui, por exemplo, a Softmax, ela é usada para normalizar os pesos atribuídos durante a tensão, garantindo que a soma seja igual a 1. Então, passa aqui pelo embed, aí vem aqui o peso. A gente vai ver isso aqui, esse cálculo sendo feito, tá? Aqui na mão, entre aspas, né? No slide. Aí ele usa aqui o vetor, aquele de consulta, com as chaves. Aí ele faz aqui o produto deles, aí multiplica, passa pelo Softmax, tá? E aí depois ele pega o resultado disso e multiplica pelo array de valores. Isso aqui tudo é para cada termo, ou dependendo da versão do Transformer, pedaço de um texto, tá? Pode ser assim, G e depois o to, tá? Pode ser também, tá? Na verdade, o BERT, por exemplo, faz isso, tá? O token não vai ser uma palavra só, o token vai ser pedaço de uma palavra. Tipo, gato ele vai fazer isso aqui tudo pro G, isso aqui tudo pro to, tá? Aí ele vai fazer isso e o resultado vai ser lá os pesos adaptados só para aquele trecho. Beleza? Então, como eu estava falando aqui com vocês, já dando spoiler, como seria o Transformer? Assim, uma visão simplificada, tá? Muito simplificada, dele ele tentando aprender como lidar com esse texto aqui, o gato está na mesa. Tá? Na vida real, como é que é isso aqui? Na vida real, cara, é você passando um dataset do tamanho do Wikipedia. Isso é o que é feito na vida real, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Você passando um dataset do tamanho do Wikipedia. E aí, quando você passa um dataset do tamanho do Wikipedia, você vai ensinar para o Transformer, né? Que, por exemplo, se ele tiver que completar o gato está tananana mesa, ele não vai ter dúvida de que ele tem que colocar o na, por exemplo. Tá? Ou se você só tivesse ensinado ele assim e perguntasse para ele, pedisse para ele completar o gato está na, aí ele poderia dizer mesa. No caso de um LLM, né, um Large Language Model, né, um modelo de linguagem igual o GPT-3, né? Você passa lá petabytes de informação, de textos para ele, é onde ele vai ser capaz de, por exemplo, você ter uma pergunta e ele poder montar a resposta. Por quê? Porque ele vai aprender que a palavra seguinte para aquela pergunta e a segunda palavra seguinte para aquela pergunta tem um peso muito grande. Por quê? Por causa do mecanismo de atenção em relação a tudo que você passou para ele. E aí é a mesma lógica dele completar que o gato está na, ele completar a mesa, é ele completar uma resposta ou fazer qualquer atividade de processamento de linguagem natural. Essa é a grande graça do Transformer, tá? Vocês vão ver isso na prática nessas próximas aulas. Vamos lá. Então aqui, vamos dizer que eu tenho uma versão aqui, pseudocódigo, tá? Transformer. O gato está na mesa, passei para ele. Pimba. Primeira coisa, ele vai tokenizar e fazer o embedding, tá? Então aqui, ó, tokenizou. O gato está na mesa. Ponto. Aí ele vai criar o embed, né? Aquele vetor de palavras. Celso,
Quer dizer que ele vai usar um vetor de tamanho 3 para cada palavra, isso aqui, cada token vai ser o suficiente? Claro que não. Na vida real, tá? Normalmente esse token aqui ele vai ter centenas ou milhares de posições, tá? Aqui eu coloquei 3, uma questão assim didática, lúdica, tá? Então vamos dizer que o O recebeu esse cara aqui. Aí, como é que ele decide os valores? Igual a gente começou com rede neural. Lembra que a gente começa com valor aleatório primeiro? A gente começa com valor aleatório primeiro. Depois que a gente vai passando por todo o processamento na rede neural, a gente vai ajustando aqueles valores. Então tá aqui, o gato recebeu esse, o star recebeu esse, o mês recebeu esse. E o ponto também. O ponto também. Posicionamento dos embeds. A adição de embeds posicionais para cada posição na sequência. Então, assim, além dos tokens, as sequências também vão ter lá os seus vetores, tá? Não é exatamente que esse vetor é o do O, é porque por coincidência o O está aqui, tá? Mas você vê que o negócio dele já é mais complexo, que ele além de ter o embed para as palavras, a gente precisou ter isso quando a gente usou o Article Vector? Não, porque a gente estava trabalhando com classificação de texto. Classificação de texto, para a gente importava se era o Flamengo... o Flamengo, o Botafogo perdeu para o Flamengo, ou se o Flamengo perdeu para o Botafogo, importava isso para ele saber se era esporte, sim ou não? Não. Por quê? Porque para a gente que importava o quê? Era o peso estatístico que ele dava para aquele tema em relação àquela classe, certo? Não era? Quando a gente começou a trabalhar com o UTVEC, o negócio já começou a ficar um pouco diferente, porque tinha aquelas similaridades, lembra? Amor e ódio. Aqui o negócio é mais complexo. Aqui a posição em que o texto está influencia muito. Beleza? Então por isso que ele, além de ter o embed para cada termo, ele vai ter também o embed para cada posição. Vamos lá. Aí agora ele vai começar a fazer aquele codificador. Lembra aquele cara que a gente viu, o codificador? E dentro do codificador tem aquele mecanismo de alta tensão, aquele que tinha aqueles clonezinhos, aqueles múltiplos. Aí o que ele vai fazer? Vamos lá. Passagem pelo bloco de codificador do transform. Ele vai fazer agora aquela questão, ó, tá até aqui, ó, o KQV fazendo várias vezes aqui, fazer aquele produto escalável de atenção, tá? Então vamos lá. Vetor de consulta, chave e valor são calculados e multiplicados para obter os score de atenção. Não é à toa que o nome do artigo dos caras é Attention is all you need. Exemplo com a palavra gato. Tá? Vamos dizer que ele recebeu como vetor de query 02, os mesmos valores, tá? 02, 08, menos 05 para Q, K e V, tá? Aí vocês lembram aqui que ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esses dois caras aqui primeiro, para depois pegar o com V, certo? Ele vai fazer isso, ó. O cálculo de score de atenção é realizado multiplicando elemento a elemento, Q e K, e em seguida aplicando a função softmax. Aí ele vai fazer, ó, Q versus V, vezes Q vezes K. Então, ó, ele vai fazer 2 vezes 2, 8 vezes 8, menos 5, menos 5. Né? É o produto, né? Que seria o dot, né? Do NumPy. Aí ele vai aplicar o dot, aí ele vai aplicar aqui o softmax, que o softmax é essa função aqui, ó. Z de I é aquele número de Euler, né? Sobre Z de I, aí o somatório de J até N elevado a E sobre Z de J, tá? Que vai dar esses valores aqui, ó. Esse aqui é o valor das multiplicações, que vai ficar 0.04, 0, e aplicando o softmax nesses caras vai ficar 0,232, 0,323, 0,445. Ele fez isso tudo foi para fazer o quê? Essa parte aqui, ó, pimba, esse roxinho aqui, ó, softmax. Feito isso, ele vai agora aplicar a soma ponderada, tá? Aí ele vai fazer o quê? Vai pegar esse resultado aqui vezes, né? Vezes o array de valores. Então vai ser o quê? Ó? Papapá vezes V. Aí vai ficar
esse cara aqui vezes 0,2. Esse cara aqui vezes 0,8. Esse cara aqui vezes 0,5. Aí a tensão ponderada vai ser essa aqui, ó, esses valores aqui, ó. 0,04, menos 0,025. Pegou esse cara, ele vai passar para a camada de feed-forward, onde ele vai aplicar transformações lineares e não lineares, e para aquela camada de normalização. Lembra aqui, ó, camada de normalização. Na normalização, ele vai fazer o seguinte. Aqui tá pequenininho, mas tá aqui, ó. Embed de gato. Vamos dizer que o embed de gato, tá, fosse 0,2, 0,7 menos 0,5. E x, que é o resultado da camada anterior, no caso é a camada de feed forward, vamos dizer que depois que esse cara passou para o feed forward, ele devolveu com isso aqui, ó, 0,5 menos 0,3, 0,8, tá? Vamos dizer que foi isso aqui, ó. O embed desse cara foi esse e o x foi esse. A normalização, ela faz o seguinte, ela subtrai a média e divide pelo desvio padrão. Supõe que o desvio padrão seja 0,1. A média seja 0,1 e o desvio padrão 0,5. Então ele vai fazer, ó, 0,5 menos 0,1, né? Porque aqui, ó, 0,5, depois o menos 0,3, menos 0,1. Então ele vai fazendo aqui, ó. E aí a normalização vai dar isso aqui, ó. 0,8 menos 0,8, 1,4. Aí ele vai aplicar a função ReLU. E aí vai ficar aqui, ó, max de cada um desses caras aqui, ó. E aí a saída a gente adiciona o embed de gato. Então vai ser esse cara aqui, ó, 0,8 mais 0,2, tá? Esse cara aqui mais 0,7, esse cara aqui menos 0,5. E aí no final, normalizado, vai ter isso aqui, ó, 1,0, 0,7, 0,9. Isso tudo foi só para poder fazer a palavra gato, tá? Em uma posição só. Em uma posição só, tá? Porque na verdade ele vai estar fazendo em paralelo para todas aquelas posições. No decodificador, ele vai fazer o seguinte, ele vai adicionar um token especial no início do texto, que é um token chamado start. Cada bloco do decodificador vai realizar operações semelhantes ao codificador e mais. Tudo isso aqui, mais algumas coisas. Ele vai fazer o cálculo de atenção dos scores de gato em relação a todas as palavras. Inclusive até ela mesma. Qual é o score de atenção de gato com gato mesmo, tá? Então o score vai ser o quê? O score de gato vai ser aquele vetor de consulta, query, vezes, né, o produto do key de gato com todos, dele mesmo com todos. Isso vai produzir o score de atenção, indica o quão cada palavra na sequência é relevante para gato, tá? Ele vai aplicar a função softmax nos scores de atenção, então vai ser a atenção de gato é softmax de score de gato. Vai normalizar, tá? Para formar a distribuição de probabilidades, indicando a importância relativa de cada palavra. Só para gato. Depois ele vai fazer o cálculo da representação ponderada para gato. Então vai ser representação ponderada de gato, vai ser a atenção, isso é aquele mecanismo, o valor de atenção de gato, vezes aquele array de valores de gato para todos. Ali em cima o score foi vezes a chave, aqui vai ser o array de valores de todos. Isso vai gerar uma representação ponderada de gato com base na relevância em relação a todas as palavras na sequência. E ele vai repetir o processo para outras palavras, tipo mesa, na, tá? Ou qualquer outra palavra na sequência. Vai aplicar o mecanismo de alta tensão do decodificador para as palavras do próprio decodificador e vai passar pela camada de feed forward e de novo aquela normalização. Processo igualzinho a gente fez na camada aqui, ó, normalização. E aí ele passa aqui pelo feed forward, tá? E pela saída do decodificador. Ele aplica normalização residual. Essas etapas elas vão ser repetidas para várias camadas, codificação e decodificação. E a saída do decodificador é usada para gerar a sequência da saída do modelo transformer.
Cada etapa visa aprender as representações robustas e capturar relações complexas entre dados sequenciais. Isso é a arquitetura Transformer, tá? Eu sei que não é trivial, tá? Eu sei que não é trivial. Praticando e vendo como ela funciona, a gente começa a ter uma visão um pouco melhor, assim, de... Mas, assim, ninguém tem obrigação também de saber ou fazer o código-fonte do Transformer, não. Mas, pelo menos ter Pelo menos ter... Igual o sistema operacional, a gente aprende na faculdade lá a questão do básico operacional, de que Rodin Robin para poder gerenciar processos, não sei o que, mas acho que quase ninguém escreve um sistema operacional na mão em código, né? A gente precisa pelo menos ter uma visão de como funciona a arquitetura. A ideia aqui é a mesma, tá? Então meu propósito aqui foi só para não chegar e passar esse gráfico aqui para vocês falar assim, ó, o Transforma é isso aqui, tá? Eu espero que tenha sido de alguma forma relevante e útil para mostrar um pouco para vocês de como ele lidar com essa questão, tá? Como é importante para ele o posicionamento, como ele dá para ele poder montar todas aquelas frases bonitas que vocês veem lá no chat GPT, tá? Usando todo esse mecanismo de atenção. Bem, tipos de implementações Transformers. Só são essas? Não. São várias, tá? E é até difícil você categorizar os tipos de arquitetura Transformer. Tá até difícil de você categorizar. Eu achei essa aqui na internet, eu achei boa essa divisão que um cara fez, tá? Eu achei boa. Celso, esse é o jeito acadêmico? Cara, Transformer é um negócio muito novo. Entendeu? Então acho que as pessoas não conseguiram nem parar ainda pra fazer uma divisão bonita, um negócio assim, sabe? Então... Então, assim, eu peguei essa aqui porque eu achei bacana, tá? Tem as que eles chamam de encoder only, ou também chamada de modelos de autocodificação. Elas são usadas muito para tarefas de quê? Classificação de sentença, NER, que foi aquilo que eu falei agora há pouco para o Leandro, extração, isso aqui é uma tarefa que eu vou mostrar para vocês, que é extração de resposta aonde, ou melhor, deixa eu traduzir melhor isso aqui. Extração de resposta aonde a resposta está dentro do contexto e o contexto ele é passado ao lado da pergunta. Quando a gente fizer isso aqui, vai ficar mais claro de vocês entenderem, tá? E o que a gente vai praticar hoje também, que é o Masked Language Modeling, tá? Modelo de linguagem mascarada, eu não sei como traduzir isso aqui não, tá? Exemplos, o Bert, o Roberta e o Distilbert, tá? Isso aqui são evoluções desse mesmo cara aqui. Decoder Only, ou modelos autorregressivos, usado muito para tarefa de quê? De geração de texto e o que o pessoal chama de Causal Language Model, tá? Exemplos, GPT, GPT-3, GPT-New, por aí vai. E tem esses caras aqui, que eu gosto muito, que é o Encoder Decoder, que é o modelo de sequência a sequência. Você ensina uma coisa, um texto, você diz, para esse cara eu quero essa saída. Muito bom para tarefas o quê? De tradução, gerar resumo. Isso é um texto grande, isso é um texto pequeno, resumido. E tarefas de resposta generativa, isso é, ele mesmo tem que se virar para gerar a resposta, tá? Ele não vai extrair do contexto, ele mesmo vai ter que inventar a resposta. Exemplos, o Bart, não o Bert, é o Bart. O T5, Marion. E aí, milhões de outros assim. O Decoder Only também. Eu acho que o Llama pode ser. Ele entra nessa categoria aqui e tal. Cara, vocês vão ver que esse mundo aqui é um mundo que eu acordo, abro o Hugging Face e já tem um negócio novo, assim. Piscou, já era. Tá? Falando nele. Transformers agora, não como arquitetura, como um paper, agora falando como uma biblioteca,
A biblioteca Transformers do Hugging Face é uma biblioteca de código aberto que fornece uma interface fácil de usar para trabalhar com modelos de linguagem, incluindo uma variedade de modelos baseados em Transformer, como BERT, GPT, XLNet, entre outros. Vocês vão fazer isso aqui, ó, agora, ó. Pip install Transformers, tá? E vão instalar aí. Quem tiver no Kaggle não precisa, que já vai estar, tá? Transformer 4 ponto alguma coisa. Modelos pré-treinados. O Transformer oferece um grande acesso, uma grande variedade de modelos pré-treinados. O que seria um modelo pré-treinado? Isso aqui é um modelo pré-treinado, galera. Eu não treinei o modelo, deixei aqui. Eu poderia mandar para vocês via Telegram, sei lá o que, e falar, ó, use isso aqui para vocês classificarem notícia. É um modelo pré-treinado. Aí como é que é a lógica desse cara aqui, ó? Você entra aqui no Hugging Face, Models. Você tem hoje é dia 8 de dezembro de 2023, quase 500 mil de modelos pré-treinados. Esses modelos, eles servem para quê, Celso? Depende do que você quer. Você tem modelos para essas tarefas aqui e que usam essas bibliotecas aqui, ó. Essa aqui acho que vocês já ouviram falar, né? TensorFlow, né? Essa aqui vocês vão usar daqui a pouco. Tem essa aqui, Keras, acho que vocês já ouviram falar também, né? Enfim. Então aqui tem as tarefas que você quer. Ah, eu quero um modelo que sirva para classificação de texto. Aí, ó, já cai para 42 mil, tá? Só que eu quero um modelo que sirva para classificação de texto. Eu sou brasileiro, eu quero que sirva para português. Aí já cai aqui para 115. Aí você tem aqui, no dia de hoje, 8 de dezembro, você tem 115 modelos já pré-treinados para classificação de texto. Aí, lógico, você vai ter que entrar e ver classificado para que texto, né? Aí você pode aqui ver aqui, ó, os mais baixados, os mais curtidos, sei lá, os mais baixados. Aí tem vários aqui, ó, sei lá, Unidunité, Salamé Mingué. Esses multilingual, eu às vezes não gosto muito, porque eles são feitos para vários idiomas, aí é meio chato. Vamos pegar desse cara aqui, ó, que esse cara Lucas Leme fez aqui, ó. Blá blá blá, bibibi. Aí ele diz aqui que usou 1 milhão de textos financeiros aqui. A classificação que ele fez é, ó, tá vendo? Ele tá dizendo, é positivo, negativo e neutro. Então é a classificação basicamente de sentimento, né? Então ele colocou aqui, ó, hoje a bolsa caiu. Vamos ver aqui, ó. Hoje a bolsa caiu. Ah, Celso, você consegue testar o modelo online? Sim, você consegue testar o modelo online. Aí tá vendo, ó? Se a gente usar um threshold de 0.5, aí daria aqui, ó, negativo. Tá? Aí, ó, positivo. Beleza? E a gente consegue, aí dependendo, o cara põe a informação, a gente consegue ver o dataset que o cara usou para treinar e tal. Tá? Aí tem aqui, a gente usou, mas a gente poderia ter usado uma tarefa às vezes mais sinistra. A gente poderia ter usado aqui, ó. Ah, eu quero para conversação, modelo para que converse. Conversação, entendeu? Então tem aqui, ó. Esse cara aqui é para olá. Não sei se vai. Ai, cara. Às vezes dá esses problemas aqui, que o modelo é muito pesado, ele vai usar um negócio aqui da nuvem aqui e ele dá um ruim aqui. Deixa eu ver se eu tenho sorte aqui de usar um melhor aqui. Ah, um que esse aqui nem tem o exemplinho legal, né? Pô, sacanagem. Ah, esses aqui que tem 0 downloads aqui, às vezes já não vale a pena aqui. O chato é isso, tá? Às vezes vocês vão começar a descobrir que pro nosso idioma, às vezes, pô, pegar um modelo pré-treinado para um negócio legal, a gente sofre bastante, tá? I am sad today.
ver o que ele vai me responder aqui. E tem que ver, se o modelo é muito pesado, aí ele usando a placa de vídeo lá dele na nuvem, às vezes demora pra caramba. Tá? Às vezes demora pra caramba. Mas isso tudo aqui foi o que eu quero mostrar pra vocês, questão de modelos pré-treinados. Tokenizadores. Biblioteca de tokenizadores associados a cada modelo. Tá? Então, muitas vezes quando a gente... Aí ele falou, eu sinto muito que você tá triste. Eu tô aqui... Por que você tá triste? Eu tô aqui por você, entendeu? Tô aqui com você e tal. Aí pode quem conversar aqui, ó. Que já é um modelo pré-treinado de chatbot, tá? Já é um modelo pré-treinado de chatbot. E normalmente quando a gente baixa o modelo, a gente baixa o tokenizador junto com ele, tá? Eu vou mostrar isso para vocês. Ferramentas, treinamento. Além de permitir a carga de modelo, o Transforma permite e oferece... o Transforma também oferece ferramentas. Então aqui, ó, tem um botão aqui, ó, Train. Aqui, ó, Auto Train. Aí você pode criar um projeto aqui, você pode jogar um dataset e tudo e já treinar um modelo, fazer um fine tuning. O que é fine tuning? É você pegar um modelo pré-treinado e você fazer um treinamento em cima dele. O nome, isso se chama fine tuning, tá? Integração com o PyTorch e TensorFlow. O Transform ele acaba sendo uma espécie de framework. Igual, por exemplo, o Cake tem o framework dele de ORM, certo? Que você pode usar o SQL Server, MySQL, ele abstrai essas coisas. O TensorFlow tem muito disso. Assim, não é que ele vai abstrair 100%, mas ele consegue trabalhar de forma assim, intercambiável com o TensorFlow e com o PyTorch. Você meio que escolhe, tá? Hub do Hugging Face. Hugging Face mantém um hub online, onde você pode encontrar e compartilhar modelos pré-treinados. Acabei de mostrar para vocês. Comunidade ativa. Vocês estão vendo, muita coisa lá. E facilidade de uso. Beleza? Bem, como eu comentei com vocês, ele pode trabalhar tanto com TensorFlow como PyTorch. Não vou mentir para vocês. O default dele é sempre trabalhar com PyTorch. E por isso que a gente vai começar também hoje a usar o PyTorch. O PyTorch é uma biblioteca de aprendizado profundo de código aberto para Python. Ela fornece uma estrutura flexível e eficiente para construir e treinar modelos de aprendizado profundo, desenvolvida pelo Facebook. A PyTorch é amplamente utilizada na comunidade de pesquisa na indústria de inteligência artificial. Bem, instalação do PyTorch, muita hora nessa calma. Eu tinha mostrado para vocês na última aula. Quando você vai aqui no Google, põe PyTorch install, lá embaixo, ele tem esse menu aqui. Então, o que eu fiz aqui no Linux? Ou também fiz no Windows. No Windows eu consegui, tá, também. No Windows eu fiz, escolhi estável, escolhi o Windows, escolhi o CUDA 11.8. Eu tenho uma placa de vídeo aqui. Eu fui, baixei esse cara aqui, tem que ser o 11.8. Se você instalar o 12 ponto alguma coisa, já era, não vai funcionar. E aí eu peguei esse comando aqui, copiei, colei e rodei. Demora, tá? Uns 3 GB, dependendo da sua internet aí. E se você instalar ali tudo certinho, você vai poder fazer isso aqui, ó. Quer ver, ó? Import torch. E aí você vai fazer aqui, ó. Print torch.cuda.get _device _name 0. Se você tiver no Keras, você vai ver lá também. Vou até tirar o do TensorFlow, tá? Só pra... Aí tá aqui, ó. A minha aqui, ó. NVIDIA GeForce RTX 3060. Tá? Apesar que a minha é RTX 3060 Ti. Mas beleza. Enfim. Então, quando for instalar o PyTorch, tem que seguir esses procedimentos. Beleza? Vamos lá. Aí, a gente vai usar uma daquelas implementações. Vamos usar o BERT. Poxa, eu até estou triste com uma coisa. Se vocês me permitem, eu vou fazer essa correção agora. Toda a tecnologia que eu coloco aqui, eu coloco
o logo dela, o símbolo. E o símbolo do Bert é esse cara aqui é o Bert do Vila Sésamo mesmo, né? Pô, sacanagem, eu não coloquei ele. Vou alterar aqui ao vivaço aqui o slide aqui, pô. Tudo que eu faço eu coloco o símbolo aqui, pô. Custa nada eu colocar aqui rapidinho. Né, Bruna? Fica mais bonitinho, né, Bruna? Bruna é design. Não sei se a Bruna tá aí ainda. Alô? Estão me ouvindo, galera? Estamos sim. Estamos te ouvindo sim, Celso. Valeu. Ih, o Mendes tá aí. Tô aqui, cara. É. Tá gostando, Mendes? Muito bom. Eu tô dando uma passão aqui. Quando terminar tudo, eu vou ver de novo teu curso. Quando chegar meu computador novo, vou rodar tudo que você tá fazendo aí, cara. Tá com dinheiro, hein? Comprou um computador novo, hein? Porra. Aí, vira, hein? Tá batendo pino. O Mendes tá com dinheiro, hein? Pessoal, vocês se importa a gente dar um intervalo assim de 10 minutos, 11h26, só pra eu pegar uma água e ir no banheiro e a gente já vai. Eu sei que eu tô mostrando muito slide e a gente tá escrevendo pouco código. A gente já vai partir para já um exemplo usando BERT, tá? Já vai partir para um exemplo usando BERT, prometo para vocês. Mas só para dar um intervalo rapidinho, deixa eu pausar aqui. Já tem 1h16 de gravado aqui. Vamos lá, pessoal. BERT. BERT significa Bidirectional Encoder Representation from Transformer, né? E por um acaso, tomando um gole aqui de café, também é o personagem lá do Vila Sésamo. É um modelo de linguagem pré-treinado desenvolvido pelo Google. Ele utiliza a arquitetura Transformer, se não me engano foi feito em 2018, pouco depois lá do 2018 ou 2019 no máximo. Ele utiliza a arquitetura Transformer para estender o contexto das palavras em uma sentença, levando em consideração as palavras que a precedem e as que a sucedem. Por isso que é bidirecional, né? Para frente e para trás. O aspecto bidirecional do BERT é fundamental, pois ele processa todas as palavras em uma sentença simultaneamente, que permite capturar melhor as relações complexas e as nuances de significado em uma linguagem. O treinamento do BERT é realizado em grandes conjuntos de dados, expondo o modelo a enormes quantidades de textos para que ele aprenda a representar as relações semânticas entre as palavras. Após o treinamento, o BERT pode ser afinado, na verdade, melhor aqui, refinado. É porque assim, é fine tuning, né? Para tarefas específicas, como classificação de texto, extração de informação ou respostas a perguntas. Para desenvolvedores, o BERT se tornou uma ferramenta valiosa em tarefas relacionadas ao processamento de linguagem natural, fornecendo representações de palavras contextualmente ricas, melhorando o desempenho de várias aplicações, como chatbots, sistemas de recomendação e análise de sentimento. Beleza? Bem, vamos fazer esse exemplo aqui, bem devagarzinho, tá? Eu vou aqui, no momento, seguindo aquele esquema de copiar e colar, para a gente ganhar tempo aqui, tá? Vamos lá. Eu vou explicando aqui bem devagarzinho. Primeiro, a gente vai importar essas duas classes aqui do pacote Transformer. Acredito que todos vocês devem ter conseguido já instalar o Transformer aí, né? Beleza? Quem está no Kaggle já tem isso de cara já. O que acontece? O que é esse AutoModel for Masked LM? A gente poderia chamar uma classe específica BERT, for, nananana. Só que o legal de você usar essas classes auto ou alguma coisa, auto não sei o que, é que ela automaticamente vai lidar com diferentes tipos de implementação Transformer. Isso facilita um pouco a sua vida, tá? Vocês estão vendo aqui o nome do modelo. É parecido com aquele negócio do meu dataset. O meu lá é Celso WM barra e o nome do dataset. Isso aqui é o login dos caras lá no Hugging Face. Isso aqui é o modelo dos caras, né? Então, quando você vai aqui,
Se eu rodar o Alt-Tab, tá me sacaneando, mas beleza. Pimba. Aí você abre aqui, ó. Tá aqui. É o Bertin Bau. Tá? Ele tá pronto para esse tipo de tarefa, ó. NER, similaridade de sentenças, reconhecimento, essas paradas aqui, ó. E ele tem duas versões. Ele tem a versão Base, que tem 12 camadas, e tem a versão Large, que tem 24 camadas. A gente vai usar a Base por enquanto, tá? A gente vai usar a Base por enquanto. E ele tem salvo nele o próprio tokenizador dele, tá? Então, por isso, quando eu rodar aqui, vocês vão ver que ele vai aparecer um negócio assim, negócio de cache, porque eu já baixei. No de vocês vai ficar uma barrinha baixando esse arquivo. Não lembro qual é o tamanho, não sei se é quantos mega, não lembro. Se alguém estiver baixando aí e puder me dizer, eu agradeço. Tá? Aí ele vai baixar a primeira vez. Tá? E vai guardar na pasta cache lá do seu usuário do sistema operacional. Beleza. Esses caras aqui, esses auto alguma coisa, eles têm uma segunda versão deles. Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Quando a gente abre aqui a documentação do Transform, aqui, AutoClass. Tá? Em muitos casos, a arquitetura você quer que ele tenta adivinhar, né, qual é o tipo que você está usando. Você não tem que dizer BERT tokenize, não sei o que, T5 tokenize. Ele sozinho, tá? Vocês vão perceber que todos eles aqui, ó, para as diferentes tarefas aqui, ó. Ah, tem tarefa de esse máscara, né, que a gente está usando. Aí todos eles têm, ó, AutoModel for Masked LM e tem o TF AutoModel for Masked LM. O que significa esse TF na frente? Lembra que eu falei para vocês que o default... O que eu falei para vocês agora, pô, ver se vocês estão com a memória boa. Eu falei para vocês, o default do back-end do Transformer é qual biblioteca? Falei agora há pouco. Me ajudem a lembrar aí. O default é qual? Qual biblioteca? TensorFlow ou PyTorch? Alô, pessoal? Então, aí. PyTorch. Isso. Se eu quiser forçar que ele use o TensorFlow, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Entendeu? Calma aí. Automodel. Ah, tá. Porque ali embaixo eu tenho que trocar também, né? Obviamente, né? Então eu teria que fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui assim, eu acho que é TF Auto Tokenize. Eu não lembro, tá? Se aqui também tem que colocar o TF. Não, o TF não precisa, não. Só a questão do modelo mesmo. Se eu uso, em vez de usar o AutoModel for Masked LM, tá? Aí, ó, tá vendo aqui? Aqueles monte de warning chato do TensorFlow? Por quê? Porque ele tá usando o TensorFlow. Agora, se eu uso sem o TF, ele tá usando o PyTorch. Tá? Então, assim, até uma alternativa. Você fala, pô, Celso, olha, eu consegui só usar o TensorFlow aqui com a placa de vídeo. Não consegui o PyTorch. Normalmente é o inverso, tá? É só você colocar o TF na frente, tá bom? Claro isso para todo mundo? Beleza, então. Eu peguei o modelo para uma tarefa específica, que é a tarefa que a gente vai ver, que é a Language Model mascarado, tá? Uma tarefa específica. Carreguei o modelo e carreguei o tokenizador daquele modelo, tá? E pedi para ele forçar ele não ficar tudo com caixa baixa. Mas a gente pode... Não tem problema necessariamente isso aqui não, tá? Mas vamos lá. Para esse exemplo aqui, tanto faz. Se a gente vai forçar a caixa baixa ou não. Aqui eu tenho a minha sentença. A minha sentença está Aí tem esse token aqui, esse token especial. Mask é uma grande cidade. Esse modelo foi treinado com esse token aqui, tá? A ideia vai ser o seguinte, vamos lá. Eu vou tokenizar com esse tokenizador
que foi treinado pelo cara, isso é, teve lá o treinamento dele lá, seja lá se foi, não importa se foi em TensorFlow ou se foi PyTorch, não importa. Eu vou tokenizar, só que primeiro, aqui ó, são 3 atividades em uma, tá? Primeiro eu codifico. Então se a gente ver aqui, ó, print, eu codifico. Lembra que tem um encode lá do Transform? Então primeiro eu vou codificar, já com esse modelo pré-treinado. Codificado ele vai ficar assim, ó. 101, 203. Codificado ele vai ficar assim. Depois eu pego a versão dele e decodifico. Então se a gente imprimir aqui, quando eu decodifico, ele já me devolve com esses outros tokens dele, tá? Que é de início de frase, separador, final de frase, entendeu? Então, quando eu trago ele de volta, ele já traz esses tokens especial. Por quê? Isso aqui é vantajoso para eu não ter que, no meu código, ou até para o meu usuário, não ter que lembrar de colocar esses caras aqui. Que, por um acaso, esse modelo foi treinado e foi usado esses tokens especiais, essas máscaras, tá? Beleza. Aí agora eu pego esse cara aqui e tokenizo ele. Aí agora ele vai estar tokenizado lá com os números para esse cara e para esse cara também, além dos outros. Beleza. Aí eu vou pegar o índice desse cara aqui, que deve ser 1, 2, 3. Deve ser o índice 3 desse cara aqui, eu acredito. Não tenho certeza, tá? Vamos ver aqui. É 2, né? Porque é 0, 1, 2, né? 0, 1, 2. Beleza. Aí, eu agora vou fazer o seguinte. Vou converter a sentença, tá? Sentença lá original. Com o tokenizador, eu vou codificar ela e vou pedir para ele trazer o que a gente chama de tensores, que eu comentei com vocês lá no início, quando estava ensinando no TensorFlow, né, que os tensores é como se fosse aquele NumPy Array, ele faz as operações de multiplicação. E aqui eu estou passando o quê? Tensor para voltar em qual formato? PT. PT de quê? De PyTorch. Tá? Senão seria TF lá, de TensorFlow. E ele vai me retornar isso aqui, ó. Ele vai me retornar os inputs, aí diz, o cara que eu vou passar para o transformer. Ele vai me devolver isso aqui, ó. Print. Tá? Aí ele me retorna um objeto do tipo tensor, tá? Ele me devolve um objeto do tipo tensor, tá? Aí eu vou pegar esse tensor e vou passar para o modelo, que é o meu model, aquele model já pré-treinado. Aí ele vai me trazer uma saída, ele vai passar por todos aquele camada de atenção, multicabeça, bababá, e vai me trazer uma saída aqui, ó. A saída é o quê? Um objeto do tipo, aquele cara lá, o masked LM output, se fosse TensorFlow seria TF, tal. Aí ele vai trazer esse cara aqui, que são os logits, a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tá? Aí meus tensores pararam a pão duro. O que eu vou fazer? Eu agora vou fazer o processo inverso e vou pegar esses logits, que a gente vai ver com mais calma no próximo exemplo, tá? E vou pegar as predições dele, passando aqui, ó, aquele índice da posição mascarada. Por quê? Eu quero... O que eu quero que ele faça para mim? Eu quero que ele traga a predição do termo, dos 5 termos, por isso está top 5 aqui, dos 5 termos mais relevantes
que se encaixariam aqui entre o e o é uma grande cidade. Tá? Beleza. Vou pegar esses 5 termos e vou imprimir. Agora a gente vai rodar. Então tá aqui, ó. Ficaria: o Rio é uma grande cidade. Aí já aqui já começa a viajar na maionese. Isso porque eu estou usando um modelo base, né? Talvez o large já seja o resultado melhor. O Brasil é uma grande cidade. O Recife é uma grande cidade. O Porto é uma grande cidade. O mundo é uma grande cidade. Deixa eu ver se eu consigo rodar o large aqui. Eu acho que eu tenho baixado ele aqui. Se eu não tiver baixado, eu paro aqui, porque vai demorar para fazer download. Não vai dar tempo. Mas eu acho que eu tenho ele baixar aqui. Não mudou muito não, mas beleza. Tá? Tá aqui, ó. E eu pedi para fazer o quê? Para trazer os top 5. Isso aqui é um dos exemplos de atividade de processamento de linguagem natural que o BERT permite a gente fazer, tá? Que é esse preenchimento de máscara, tá? Esse preenchimento de máscara. Que a gente pode, inclusive, fazer fine tuning e treinar ele para outras coisas, tá? Agora a gente vai usar ele para fazer um exemplo um pouquinho mais complexo. Vamos lá. Vamos usar para fazer classificação de sequência. Tá? Vamos lá. Eu vou importar o AutoModel for Sequence Classification, que é outro tipo de tarefa. Tokenize é o mesmo. Vou importar uma implementação daquela função softmax, aquela que eu mostrei nos slides. Vou importar a implementação dela do PyTorch e vou importar a própria biblioteca Torch, que vou usá-la para algumas coisas, tá? Vamos usar aquele mesmo modelo. Aí eu pego o modelo e o tokenizador, os dois com o mesmo nome. Beleza. Quem tiver no Kaggle, eu recomendo fazer isso aqui e deixar numa célula, rodar, para já deixar o modelo e o tokenizador carregado na memória. E abrir um outro código para fazer outra coisa. Beleza. Nós teremos aqui uma função para fazer a classificação do sentimento. Ela vai usar uma lógica um pouco parecida com aquilo. A gente vai pegar o texto, vai tokenizar, retornar aqui os tensores de formato PyTorch, vai passar o ID vai passar os inputs, que vão ser mais de um, para o modelo, vai obter a probabilidade usando a função softmax, tá? E aí a gente vai pegar a probabilidade de cada cara e vamos pegar o que tiver a maior probabilidade e vamos devolver. A gente vai ver isso rodando, tá? Aí vai ser o seguinte. Eu realmente adorei esse produto. É incrível, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos usar aquela função de classificar, vamos passar para ele, vai fazer a tokenização, passar o modelo. Para descobrir a probabilidade, ele vai usar o softmax. Aí ele vai pegar o cara que tiver o maior valor, tá? E ele vai trazer pra gente. Se for 1, a gente vai dizer que é positivo. Se for qualquer coisa diferente de 1, 0 ponto alguma coisa, a gente vai dizer que é negativo. Então, se a gente rodar aqui, vê que até que ele não tá lá essas coisas. Ele trouxe aqui como negativo, aqui ficou 0,50. Não sei se é por causa do modelo aqui, o base aqui. A gente pode trocar aqui também. É mais por causa do modelo. Você vê que o modelo que é o maior, a precisão já começa a ficar um pouco melhor. Tá? Já vem positivo. Odiei
este produto. Aí beleza. Ele já vem com essa questão da análise de sentimento dele, ele já vem pré-treinado com isso, tá? Porque tá lá na documentação dos caras que eles, quando montaram o modelo em português, eles embutiram isso lá durante o treinamento. Agora, se a gente quiser passar aqui uma notícia da CNN e esperar que ele sozinho vai identificar que é esporte, essas coisas, não tem. Para isso, a gente vai ter que fazer fine tuning, tá? Não vai ter muito como fugir disso. Então, vamos lá. Vamos começar o processo de fine tuning. Vou importar o Tosh. Vou importar o Job Livre, vocês vão ver o porquê. Aqui, eu tô até usando a classe sem ser a... Só para questão de mostrar para vocês, né? Sem ser a auto. Se eu não usar a auto, eu posso usar aqui a BERT Tokenize e a BERT for Sequence Classification. Tá? Mas poderia ser aquela auto... Poderia também ser essa aqui, não tem problema. Auto Model for Sequence Classification e Auto Tokenize. Só para mostrar que tem assim, eu posso ser específico ou posso ser genérico e ele se vira, tá? Isso aí fica a gosto do freguês. Novamente eu vou fazer aquele label encoder. Usar o label encoder porque eu não vou poder passar 1 e 0. Eu tenho que passar lá 1, 2, 3, 4, 5, esporte, economia, aquela coisa toda, né? Que vocês já estão acostumados. Vou carregar o meu modelo e o tokenizador. Até aí, vocês já viram, beleza. Aí, eu vou precisar ensinar para o PyTorch o que ele precisa pegar e passar lá para as redes neurais na hora de treinar o modelo. Para isso, eu vou ter que criar um dataset, tá? Então eu tenho aqui, ó, uma classe chamada News Dataset, por causa do CNN, né? Que ela é herança, ela vai herdar tudo dessa classe Dataset. Que classe Dataset é essa aqui, ó? Torch, Utils, Data. Aí tem o Data Loader e o Dataset. Dataset é uma classe do PyTorch que fornece uma interface para acessar um conjunto de dados. Ela é utilizada para carregar e organizar dados que serão alimentados em um modelo de aprendizado de máquina durante o treinamento ou avaliação. Tá? Então, é um cara como se fosse uma collection, um cara que ele vai representar uma coleção e até quando a gente implementa uma coleção na mão, por exemplo, aquele pattern, design pattern iterator, a gente precisa ter o quê? Um método que ele vai ser chamado a cada laço, né? A ideia aqui é parecida com essa. Por quê? Vamos lá. O init, não sei, vamos ver se o pessoal está afinado em Python. O init é o que no Python? É o método do tipo... Bom que eu dou uma mordida aqui no negócio. Hein, pessoal? O init... No PHP, o init é equivalente a qual método no PHP? Vocês estão aí? Pessoal? Alô? Estamos. O init é o que no Python? Tava lá, requisitos, conhecimento intermediário de Python, fazer esse curso, hein? O init é o método construtor, galera. É o método construtor, que é chamado quando você instancia um objeto dessa classe, né? O init,
ele tem que ter isso aqui, porque ele é herança do dataset. Você passar o data frame, o tokenizador e opcionalmente você passar um tamanho máximo da largura do texto, no caso aqui, né? Ele vai pegar esse cara aqui para no momento em que ele estiver treinando precisar chamar o len, ele vai devolver o tamanho do data frame, tá? E esse get item vai ser um cara que ele vai ficar chamando durante o treinamento 1 a 1. Como ele vai chamar 1 a 1, ele vai acessar o quê? Ele vai acessar aquele meu dataset do CNN. E eu vou falar para ele o seguinte, olha, quando você for acessar os caras, eu vou te devolver um dicionário. Esse dicionário que eu vou te devolver vai ter os inputs ID. Lembra que a gente usou input agora há pouco para passar para o model? Só que ele vai ter que precisar também desse cara aqui, ó, máscara de atenção e a label. A gente não usou label até agora. Agora a gente vai precisar usar label. Por quê? Porque a gente está trabalhando BERT for Sequence Classification. A gente está trabalhando classificação. Ele vai ter que então dizer que é um cara, se é economia, esporte, não sei o que, tá? Vamos lá, calma aí. Inputs ID, identificador de entrada, representa a versão tokenizada da sequência de dados de entrada. Só ele vai pegar lá o texto lá. Ontem o Palmeiras, não sei o que lá, aí ele vai tokenizar. Então o input ID ele vai trazer isso aqui. Né? É sequencial para que o modelo compreenda a entrada de texto. O modelo BERT espera os ID dos tokens como entrada. Máscara de atenção indica quais partes da sequência de entrada o modelo deve prestar atenção e quais partes ele deve ignorar. Isso é necessário porque as sequências de entrada podem ter comprimento variável, mas o modelo requer entradas com tamanho fixo. A máscara de atenção é usada para indicar quais tokens são reais, e quais são de preenchimento. Por exemplo, tiver aquele colchete mask, né? Aí vai estar como 0. Mas os valores reais vão estar como 1, tá? Se eu não me engano, em todos esses exemplos aqui vai ser um arrayzão tipo 1. O Flutter é para pegar um array de várias dimensões e ficar um array 1D só, que é o formato que ele espera. E a label, ele espera o quê? Ele espera que seja um objeto desse cara do tipo tensor, tá? E que os valores sejam do tipo long. Então eu estou convertendo as labels, que eu já fiz aqui, esse cara que eu vou usar para depois fazer o reverso, mas aqui a label eu estou pegando da categoria, então ele vai converter esse cara aqui para o formato um tensor cujo os valores desses tensores vão ser long, tá? Então esse cara aqui, que a gente vai printar ele depois para ver como é que ele vai trazer, é o cara que ele vai precisar, ele precisa desse formato para ir para a rede neural e ele treinar. E a parte do treinamento a gente vai montar todo o epoch e o BET, tá? Vamos lá. Aí eu vou converter aquele meu dataset lá, o 8020, tá? Eu vou converter ele. Aqui, ó. Eu tenho lá o 80 e o 20 do X. Certo? Eu tenho o 80 e o 20 do X. Estão percebendo que dessa vez eu não estou pegando aqui... eu não estou pegando aqui... Perdão. Isso aqui, na verdade... eu estou pegando aqui o data frame com o treinamento e eu estou pegando só o 80-20. Não estou colocando aqui o Y, né? O Y do 80 do 20. Eu vou converter esses caras. Ele vai me trazer uma coleção de dataset. Ele vai me trazer um objeto só de dataset que quando o cara rodar, ele vai iterar e vai ter um dicionário para cada registro. E o dicionário vai trazer esses 3 carinhas. Beleza? E eu passo aqui qual tokenizador ele tem que usar. E aí, eu depois crio um data loader, que é o cara que eu vou dizer o seguinte, ó. Você vai carregar esse dataset com esse tamanho de batch size. E para o treino, você vai
as fatias, as amostras vão ser aleatórias. Para o teste, não. Tá? Para o teste, não. Beleza. Eu vou pegar agora, aqui é uma parte interessante, e vou pedir para o Torch me dizer se eu tenho CUDA, se eu não tiver, para ele usar CPU. Ele vai pegar um modelo e vai carregar esse modelo na memória que esse dispositivo utilizar. No meu vai ser CUDA. Aí vocês podem dar um print aqui em device e me dizer se isso de vocês vai aparecer CPU ou se vai aparecer CUDA. Põe no chat aí. De vocês aí, CUDA ou CPU? CUDA ou CPU? Vocês vão falando, eu vou pegar aqui a outra parte. Quando eu faço isso, a placa de vídeo já começa a dar, o cooler já começa a rodar. Por quê? Porque eu carreguei o modelo já para a placa de vídeo, tá? Agora, eu vou preparar o meu otimizador, que é aquela função add. Eu passo os parâmetros que o modelo já vem por default, que os caras lá usaram para treinar. E aqui, ó, meu learning rate, vou colocar isso aqui, ó, 5E.5, né? Isso aqui é aquele número científico. E vou dizer que eu vou ter 5 epochs para poder treinar minha rede, tá? Ninguém escreveu nada no chat, poxa. Ninguém tá conseguindo rodar, não? Falem aí comigo. Alguém tá rodando aí? Ou vocês estão só prestando atenção para fazer depois? Falem comigo. Alguém fale comigo, por favor. Tá um silêncio aqui. Alô? Ah, vai fazer depois. Tá, beleza. Então é o seguinte. Agora eu vou fazer a questão de avaliar o modelo e passar aqui pelos epochs e pelos batch, tá? Então vai ser o seguinte. Tá bom, João. Ele vai fazer 5, né? 5 batch. E a cada... Perdão, 5 epochs. E a cada epoch ele vai rodar o método train. E eu vou ter uma variável para controlar o total da perda. Dentro desse laço, eu vou fazer aquelas amostras, pegar aquelas amostras, tá? E nelas, tá? Eu vou fazer o seguinte. Lembra que eu usei 2 data loader? E aqui um é aleatório, aqui ó. O train loader e o test loader. Ele vai carregar. E eu vou passar ele para uma função de uma biblioteca que vocês vão ter que instalar. Vai ter que fazer pip install tqdm. Tá? Essa biblioteca é uma função, né? TQDM é a abreviação de Takadum, que em árabe significa progresso. É uma biblioteca para poder fazer uma barrinha, tá? Barrinha de progresso. Tá? Então, usando a quantidade de dados, como é que ele vai saber a quantidade de dados? Não tem aqui o len? Aqui, ó. A quantidade de dados lá daqueles 80% de cada batch. O batch, eu pedi para ele trazer o quê? Ó? Input ID, Attention Mask e Label.
certo? Os textos, a máscara de atenção e a etiqueta. A etiqueta é o quê? O Y, né? Eu vou pegar cada um desses aqui e vou jogar eles para a placa de vídeo, tá? Só espirrar aqui. E vou jogar eles para a placa de vídeo. Beleza? Aí, eu vou rodar logo em seguida esse cara aqui, ó, Optimizer Zero Grad, que ele vai zerar os gradientes acumulados nas variáveis de parâmetro do modelo. Isso é necessário antes de calcular o gradiente de cada iteração. Beleza? Aí, eu vou passar para o modelo o meu input, a minha máscara de atenção e a label, os 3 caras, tá? Que já joguei para a placa de vídeo ou para a memória principal lá que a CPU acessa. O output, o retorno do modelo, ele vai me trazer o quanto foi de perda. Eu vou rodar aqui o loss backward, onde ele vai calcular o gradiente dos parâmetros em relação à perda. Lembra que é aquela backpropagation? E aí eu vou rodar o step, que é onde ele vai atualizar os parâmetros do modelo com base nos gradientes calculados. Aí eu vou pegar aqui o total e vou guardar nessa variável, que ela vai ficar acumulando. E com isso, quando terminar um batch, ainda dentro do laço, eu vou poder imprimir isso aqui, ó. Log da perda durante o treinamento. Tá? Beleza. Com isso, eu vou poder, depois que terminar os epochs, avaliar o modelo e já vou deixar aqui 2 arrays prontos para as predições e para as labels. Vocês vão ver o porquê. Vamos lá. Agora vai ser a questão da precisão. Beleza? Então, primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou ter que colocar dentro desse contexto aqui, o if. Lembra que o if a gente usa às vezes contexto para poder abrir um arquivo, if, open, não sei o quê? Esse cara aqui ele vai estar dentro de um contexto. Qual o contexto? O contexto de bloco, onde ele vai desabilitar o cálculo automático de gradiente. Por quê? Porque a gente vai estar fazendo a avaliação. Isso é útil porque durante a avaliação não estamos atualizando o peso do modelo. Então não precisamos armazenar os gradientes. Desativa o cálculo de gradiente e economiza memória e acelera o processo. Vamos fazer aquele batch do TKDM, só que qual a diferença? Aqui em cima, quando eu treinei, eu usei os 80. Quando eu vou avaliar, eu vou usar os 20. Jogo os 3 na placa de vídeo, a mesma coisa. Passo para o model, só que aqui eu preciso pegar o Logits. O Logits é o quê? São as saídas não normalizadas antes da aplicação do Softmax. Lá naquele gráfico, quando ele sai da camada de normalização, só que antes para o Softmax. Tá? Por quê? Porque senão ele vai se ajustar para poder acertar a parada. Não é o que a gente quer. A gente quer ver se, sem fazer ajuste de novo na rede neural, se ele acertou. Pego esse cara, vejo o cara que tem a maior probabilidade e jogo ele aqui como sendo a predição. E a label era a label original. Com isso aqui eu vou poder fazer o quê? Ver se ele acertou. Aí é que eu vou fazer o quê? Eu jogo as labels e as predições. As predições é o quê? O cara com maior probabilidade que ele escolheu ali. E aí o accuracy score lá do Scikit-learn, ele vai ver se... Esse aqui disse que é esporte. Ele falou que é esporte? 100%. Esse aqui ele falou que é não sei o quê. Ele falou que é outra coisa? Aí já 0%. Aí no final ele faz a média. Certo? Vou salvar o modelo pré-treinado. Isso aqui é primordial. E vou salvar o tokenizador também. Eu vou dizer aqui, ó, numa pasta. Se essa pasta não existir, ele cria, tá? Então eu vou criar aqui CNN Model, CNN Tokenizer, tá? Salvar esse cara lá. E a label, porque a gente usou label encoder, então vou ter que usar a label também. Aí eu usei aquele job lib para salvar a label também, tá? Bem, vou rodar e vou pausar, que vocês vão ver que o negócio não é trivial.
1, 2, 3, valendo. Foi, pessoal. Precisão de 88. Vocês lembram que naquele rede neural com Embed foi 81? Já está quase 90% aqui de precisão, cara, esse negócio de CNN. Para vocês verem como é que o BERT é bom. E eu usei o BERT Base. Talvez com Large, já ficaria com a precisão maior ainda, entendeu? E para carregar o modelo e fazer uma prediçãozinha, tá? Seria fazendo isso aqui, ó. Caraca, eu tô muito suado aqui, vocês não têm noção. Aqui até usei o alto, tá? Ó. Da pasta CNN Model. CNN, o Model e o Tokenizer. Carreguei aqui os dois, ó. O Model e o Tokenizer. Peguei o Label e usei o JobLib para pegar aquele meu label que já foi treinado com aquelas labels para poder as posições serem as mesmas. E fiz aqui a minha função de predição, que é muito parecido com o que a gente fez no exemplo anterior. Aonde eu passo o tokenizador, peço para o tokenizador, que eu chamei aqui de loaded tokenizer, não poderia ser tokenizer. Passo o texto, aí peço para ele retornar o tensor no tipo formato PyTorch. Aqui eu peço para ele truncar e fazer o padding, para ficar no limite do modelo. Carrego, aí carrego os valores antes de passar para o softmax, os valores normalizados, e pego o cara de maior valor, né? O cara que tiver com a maior estimativa. Ele vai trazer 11 caras, eu quero o cara maior, né? Porque são 11 categorias de notícia. E aí eu faço aquele mesmo esquema, ó. Inverto ele para trazer ele para a classe da label, tá? Aí eu ponho aqui, ó, Flamengo perdeu para o Botafogo ontem. Predict. Ele vai carregar o modelo, que eu já treinei. Imagina treinar aquilo tudo de novo, né? Ninguém merece, né? Aí pronto. Até rodou na placa de vídeo, mas foi muito rápido. A categoria é esporte. Bem, pessoal, deixa eu parar aqui.